Um desembargador decidiu agora à tarde derrubar a ordem de prisão do cantor Gustavo Lima. Informação importante para você que está aqui assistindo ao Jornal da Oeste. Com a decisão, não há mais, então, a ordem de prisão contra o cantor Gustavo Lima. E a gente tem um convidado para repercutir esse assunto, para falar mais sobre isso, que é o doutor Bruno Oliveira Lima, advogado criminalista. Ele é do Oliveira Lima e da Lacqua Advogados, está ao vivo conosco aqui. Doutor Bruno, obrigado, em primeiro lugar, viu, pela atenção, pela gentileza aqui em nos atender. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que nos acompanham. Primeiramente, queria agradecer o convite e espero contribuir de alguma forma na nossa conversa. Ô, doutor, queria que o senhor, em primeiro lugar, analisasse a medida anterior da juíza que determinou a prisão do Gustavo Lima. Lhe pareceu uma medida proporcional em relação àquilo que veio à tona? É bom lembrar, né, que a investigação está em segredo de justiça. A própria defesa do Gustavo Lima reclama disso, desse vazamento seletivo de informações. Diz que soube ontem da ordem de prisão pela imprensa, mas, de toda forma, já que está todo mundo sabendo, a gente quer a análise do senhor sobre isso. De acordo com aquilo que veio à tona, doutor, lhe pareceu proporcional a ordem de prisão e o que achou agora da reforma dessa medida pelo desembargador que derrubou? Perfeito, Vitor. Então, como você bem colocou, o caso, a investigação está tramitando em sigilo, então eu não tive acesso à decisão, né? Mas o que eu posso dizer é que a aplicação da prisão preventiva, né, é uma medida extremamente excepcional aqui no Brasil, né? Ela pode ser aplicada no curso da investigação, desde que sejam preenchidos alguns requisitos, né? Então, quais são esses requisitos, né? É a garantia da ordem pública. Então, por exemplo, um indivíduo extremamente violento, que causa um tremor dentro da sociedade, então pode ser decretado a prisão preventiva para preservar a ordem pública ou também para a aplicação da lei penal. Neste caso, um investigado, por exemplo, que está coagindo uma testemunha ou algo nesse sentido. Preenchido esses requisitos, a juíza pode sim aceitar o pedido de prisão preventiva feito pela autoridade policial. O que é importante só deixar claro, Vitor, é que isso deve estar comprovado. A mera suposição não é suficiente para que se decrete a prisão de qualquer pessoa. Se isso for feito, essa prisão é ilegal. Pois é, doutor, e o que chamou muito a atenção, e falando em viagem, em saída do país, eu estou até vendo um outro trecho aqui da decisão, que é o seguinte: a prisão preventiva foi suspensa e também suspensa a apreensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, bem como de eventual porte de arma de fogo do artista. Tudo isso, então, foi derrubado pelo desembargador na decisão de hoje. Agora, o que tinha chamado muito a atenção na ordem de prisão original, na decisão inicial da juíza, que saiu ontem, era que ela citava que o Gustavo Lima teria ajudado um casal de investigados, que são os donos de uma casa de apostas. Ele teria ajudado esse casal a sair do Brasil, porque ele teria dado carona na sua aeronave. Esse casal saiu do Brasil, viajou para a Grécia para participar lá do cruzeiro do Gustavo Lima e depois eles não voltaram. Aí eu pergunto ao senhor, houve algo de ilegal nisso? Porque se eles deixaram o país, imagino que houve alguma autorização da nossa chancelaria, né? Eles só apresentaram à Polícia Federal os documentos que qualquer pessoa apresenta para deixar o país, né? Então a documentação deles estava legal, não havia nenhuma ordem de prisão ou qualquer medida que impedisse a saída do país desse casal, dessas duas pessoas. Então, nessa viagem, o Gustavo Lima cometeu alguma infração e ele teria a obrigação, por lei, de trazer de volta essas pessoas, caso fosse o desejo delas permanecer em outro país, doutor? Não, Vitor, o Gustavo Lima não cometeu nenhuma ilegalidade, nem essas pessoas, né? Como eu disse, tem que ser comprovado que o Gustavo Lima teria agido de qualquer forma para colaborar que essas pessoas para colaborar na fuga dessas pessoas, né? Então, o Gustavo Lima não contribuiu, essas pessoas não cometeram nenhum tipo de crime, até porque a viagem foi feita antes de que tivesse qualquer determinação de prisão em qualquer um desses envolvidos. Então, não agiu de forma legal. Ô, doutor, e como é que fica a situação dele? Ele agora teve o passaporte devolvido, né? Cai a ordem inicial para apreensão do passaporte, então ele já pode sair do Brasil, mas se ele voltar para cá, será que correria o risco de uma eventual nova ordem de prisão? Como é que fica a situação do Gustavo Lima agora? Olha, Vitor, é difícil prever, mas assim, uma nova ordem de prisão, da minha ótica, também seria algo abusivo, né? Já houve pedido de prisão, esse pedido de prisão num primeiro momento foi deferido, ele acabou de ser desrevogado por questões de ausência de indícios de autoria e de materialidade. Então, o Gustavo Lima, na volta dele, não pode sofrer nenhum tipo de sanção, não pode ser preso, uma vez que a própria justiça já revogou essa ordem de prisão.
Perfeito. Doutor, obrigado mais uma vez, viu, pela presença aqui, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde, até uma próxima.